Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode se assentar, nós vamos ler o texto hoje de Marcos capítulo 5. É um texto um pouco extenso, você pode ficar rapidinho, tranquilo. Graças a Deus. Marcos capítulo 5, abra sua Bíblia comigo. Versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Me viajar aqui tomando água ali. Esse, não é possível que essa água está tão boa assim. Eu vou provar. Marcos capítulo 21. Quantos foram abençoados aí nas últimas semanas? Aquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Deus tem falado de forma tremenda no nosso meio. E maravilhoso estar na presença do Senhor. Pastor Rony está de volta. Amém? Dê uma pausa, Senhor, para ver o pastor Rony. A irmã... Pastor Rony e a irmã Ingrid, nas últimas 3 semanas, serviram ali na New Time Church, numa igreja irmã, né, ali em Framingham. Ajudaram na ausência do pastor Jefferson, eles estavam lá ajudando no louvor e servindo e abençoando, por isso estavam ausentes nas últimas 3 semanas, mas agora estão de volta com a gente, amém, queridos? Amém? Não é café da manhã assim que vai tirar vocês daqui não, hein? Pastor Rony veio na oração semana passada, semana retrasada, né? Aí na oração aqui, falou, pastor, tá difícil, chega lá, tem um café da manhã, de dia e tudo e tal. Não, então vamos ter que começar a fazer café da manhã, voltar a fazer café da manhã, que a gente sempre fez, paramos por causa da pandemia. Vamos ter que voltar a fazer café da manhã aqui também, esse negócio não pode ficar assim não. Aleluia. Gente, a mamãe do nosso querido Eurico está com a gente de novo, dê um aplauso ao Senhor, amém? Graças a Deus, está conosco. Glória a Deus, amém. O Eurico voltou de lá e trouxe a mamãe junto. Glória a Deus, é isso aí. Graças a Deus, é maravilhoso, maravilhoso estar na casa do Senhor. Quem está comigo ali? Marcos capítulo 5, versículo 21, amém? Amém? Vamos ao texto sagrado, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, diga comigo, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Quem já tentou melhorar uma situação por conta própria e acabou piorando? É só eu? Alguém também? Vocês estão com essa cara de santo, vocês aí, depois do culto vocês oram por mim então. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, olha o que essa mulher falava, Júnior: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Meu Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Olha a audácia desses caras. Pergunta cheia de ironia para Jesus. Se isso fosse nos dias de hoje, eles diriam assim, duh. Se eles fossem mineiros, eles falavam, ué, Jesus. Ué, Jesus, esse monte de gente aqui, monte de gente é uma palavra só. Esse monte de gente aqui. Jesus, vocês estão vendo aí a multidão, tem gente para todo lado.
Como assim alguém te tocou? Óbvio que alguém te tocou. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operava. Ou seja, ela sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aleluia! Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tem um mistério aqui. Não falei isso no primeiro culto não, mas tem mistério aqui. Vira para quem está do seu lado e diga: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, graças a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos, celebramos ao Senhor a tua palavra, a tua presença. Pedimos que o Senhor fale conosco, que nossos corações estejam abertos para a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tinha, antes de entrar no mês, eu tinha uma série programada para esse mês e acabou que o Espírito Santo de Deus nos levou para uma outra direção. 2 semanas atrás a gente falou um pouco sobre percepção, né? Perceber a presença de Deus. Quem lembra disso, amém? Sobre perceber a presença de Deus. E de uma forma muito, muito linda, Deus tem ministrado aos nossos corações a respeito de como nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus e na percepção da sua presença e daquilo que Ele deseja realizar no nosso meio. Na semana passada a gente falou sobre crer para ver, como a cultura do reino é diferente da cultura do mundo. O padrão do mundo é ver para depois crer. A cultura do reino é crer primeiro e depois verá. Amém? E é um desafio crer em coisas que não são óbvias, evidentes, que não são possibilidades, algumas delas. Crer em coisas que estão longe, distante do nosso alcance. Mas a nossa habilidade de crer, ela nos transfere, ela nos transmuta para uma dimensão de alcance muito superior àquela que experimentamos por conta própria. E com isso, se você foi em um dos grupos pequenos ao longo dessa semana passada, você foi introduzido ao pensamento inicial que eu preciso que você saiba para entrar na minha mensagem de hoje. Nos grupos pequenos nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa dialética, esse atrito que existe entre a cultura do mundo e a cultura do reino. E como que essas duas coisas interagem entre si, como que elas se comparam e contrastam, e a importância de compreendermos que nós estamos de fato em uma batalha. Em uma batalha para quê? Para desenvolver a nossa fé. Por quê? Porque a fé é o ingrediente necessário para que tenhamos uma vida espiritual frutífera e impactante. Jesus, a Bíblia mesmo nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é necessária. Por quê? Porque não se vê a Deus. Eu preciso, portanto, crer primeiro para que depois, então, eu veja na eternidade. Quem está me entendendo? Deus, ele não se manifesta com exceções raras de experiências pontuais que Deus fornece a algumas pessoas. Deus não se revela de forma visível para os seus filhos. A revelação do Senhor é uma revelação invisível. Por isso é tão importante termos fé, porque sem fé não podemos crer, e se não crermos, não veremos. E é interessante isso, porque Paulo ainda disse que a salvação, ela é mediante a fé. Ela é pela graça, mas é mediante a fé. Por quê? Porque é necessário que creiamos nele. E necessário que creiamos que Ele é galardoador dos que o buscam. Isso é tudo pela fé. Ou seja, eu não vou ver a minha recompensa antes que eu creia nela. Eu preciso crer na recompensa que eu terei, de viver a vida que eu escolhi viver, ainda que não tenha evidência no mundo ou na cultura vigente de que o meu estilo de vida será recompensado apropriadamente. A recompensa vem depois que eu criei e vivi de acordo com o que creio. Quem está me entendendo?
Vocês tomaram café? Vocês parecem que vocês estão meio estatelados, tá meio assustado. Não preocupa não, a coisa vai melhorar. Quem gosta de Bíblia aí, amém? Quem gosta de pensar aí, diga eu. Amém. Então, ou seja, Paulo diz que nós temos que crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador dos que o buscam. Ou seja, eu tenho que crer nisso primeiro. Por quê? Porque a recompensa, o galardão, não é óbvio. Se fosse óbvio, eu não precisava crer. Eu saberia. Inclusive, muita gente acha que o oposto de fé é dúvida. Não, o oposto de fé é certeza. Se você tem certeza de algo, você não precisa ter fé. Você vai ter fé por quê, se você tem certeza? Quem está me acompanhando? Ou seja, o Senhor, Ele opera no meio da incerteza. E na incerteza, nós nutrimos a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Quem está me acompanhando, diga amém. Então a fé, ela me fundamenta no meio de um tempo que eu estou de incerteza humana, mas espiritualmente eu estou bem certo, como Paulo falou, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas nem coisas que estão por vir podem me separar do amor do Senhor. Eu estou bem certo não porque tenho certeza, estou bem certo porque a fé me fundamenta naquilo que eu criei, para que então eu veja. Quem está me acompanhando, diga amém. A história dessa mulher que nós lemos hoje é uma história impactante para mim, ela ilustra muito bem essa realidade do exercício da fé, porque é uma experiência inusitada, uma experiência diferente de tudo aquilo que Jesus havia experimentado no seu ministério. Porque essa mulher, ela aparece no cenário como uma intrusa. Ela se intromete no meio do dia de Jesus. Ela não estava no schedule, ela não marcou horário, ela não tinha agenda, ela não tinha apontamento. Apontamento nem é uma palavra em português, a gente que inventou ela, né? Não tinha apontamento, não tinha agenda marcada, não tinha consulta, não marcou um gabinete, ela não tinha nada disso. Ela simplesmente surge no ambiente, surge no meio do dia de Jesus, ela se intromete, a fé dela coloca uma demanda na divindade de Jesus, que Jesus mesmo não tinha dado atenção a ela para fornecer. Ou seja, é a única pessoa nos evangelhos que extrai de Jesus algo que ele não deu. Será que, se você não quiser, eu posso pregar outra mensagem. Você está comigo, amém? Quem está me entendendo aí, diga amém. Ela extrai de Jesus algo que ele não havia dado livremente. Meu Deus, eu não sei se você me entende isso, porque eu quero pintar isso aqui direitinho para você. Eu tenho 27 minutos, me ajuda aí, me ajuda. Eu quero que você se lembre de uma coisa: o texto não tem essa mulher como foco. Essa mulher não é o foco do texto. O foco do texto é Jairo. Jesus chega na região e um oficial da sinagoga chamado Jairo se aproxima de Jesus, inclusive muito parecido com o texto que lemos na semana passada, de um homem que chega perto de Jesus e pede a Jesus pelo seu filho. E aí ele fala: Jesus, vem orar pelo meu filho. E Jesus diz para ele: olha, não preciso ir não, vai que o teu filho está bem. Ele crê naquilo. Quem lembra disso? Ele crê naquilo, volta para sua casa e no dia seguinte encontra o seu filho saudável. Essa situação é uma situação muito parecida, que inclusive age como paralelo, mas Jesus opera diferente. Porque Jairo chega para Jesus e fala: Jairo, a minha filha está doente, vai à morte, vem aqui, ora por ela e impõe as mãos nela. Jesus podia muito bem ter feito aqui o que ele fez na outra vez. Ele podia ter dito para Jairo: Jairo, pode ir tranquilo, meu filho, que a tua filha já tá bem. E podia ter sido a mesma experiência, mas não. Jesus opta por seguir Jairo até a sua casa. E enquanto Jesus o seguia para a sua casa, essa mulher se intrometeu no meio da história. O apontamento não era dela, o apontamento era de Jairo.
Aquela mulher recebeu um milagre de Deus no horário que estava marcado para Jairo. A sede dela era tão intensa que no meio da consulta de Jairo, ela entrou no escritório de Deus e falou: o negócio é o seguinte, eu quero o que é meu. Aleluia! Glória a Deus! Ai, Senhor da glória. E sabe o que me chama a atenção a respeito disso? É que essa mulher era uma mulher que sofria com o mesmo mal há 12 anos. 12 anos, diga comigo, 12 anos. 12 anos é um bom bocado. Um bom bocado. 12 anos é um bom bocado. E essa mulher sofria com o mesmo mal há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia constante. E na nossa mente, né, pós-moderna, ocidental, a gente não consegue compreender a seriedade do que ela estava vivendo no seu tempo. A gente precisa lembrar a cultura e o tempo no qual ela estava inserida. Aquela mulher não tinha meios de disfarçar o que ela estava atravessando. E ainda como um agravante, a lei na época, isso está em Levíticos, a lei determinava que se ela tivesse um sangramento além dos dias próprios da mulher, que ela teria que ser excluída da sua casa, da sua comunidade, porque ela era considerada imunda, impura. A roupa que ela vestia era impura, a cama que ela dormia estava impura, as pessoas em que ela tocava estavam impuras. Então aquela mulher, não apenas ela estava sofrendo fisicamente com aquele mal, mas ela também estava emocionalmente, socialmente, ela estava psicologicamente profundamente afetada por toda aquela situação, porque não era apenas o mal físico, mas era também a exclusão da sociedade que considerava que o mal que ela estava atravessando tornava ela uma pessoa indesejável. Eu comecei a pregar já, não sei se você percebeu. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. No meio de tudo isso, sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É como a história começa. Como a história começa? A história começa como, pastor Diego? O senhor leu ali 21, tendo Jesus voltado. Não é aqui que a história começa. A história começa no versículo. Isso, maravilha. A história começa no versículo 27. Pastor, mas o versículo 21 é antes do versículo 27, pastor. Não, mas presta atenção no que diz o versículo 27 e 28, porque você vai entender o que eu estou dizendo. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia. É aqui que começa a história. A história começa explicando o porquê ela fez o que fez. Ou seja, o que ela dizia fez com que todos os demais acontecimentos fossem desencadeados. Então a história começa com ela dizendo o quê? Se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. É assim que a história começa. A história começa com ela conversando consigo mesma. A história começa com o que ela dizia para si. A história começa com isso. Tudo começa quando ela diz para si mesma o que ela precisava ouvir para ter coragem de fazer o que fez. Eu fico impactado com a atitude dessa mulher, porque depois de sofrer 12 anos com o mesmo mal, de gastar tudo que tinha com vários profissionais diferentes, com todo tipo de terapia, com todo tipo de tratamento, com todo tipo de médico, ela já tinha feito tudo que estava ao seu alcance, e ainda depois de ter fracassado, a Bíblia diz que a situação dela ficou pior.
Imagina você tentar resolver o mesmo problema por 12 anos e no fim das contas, ao invés de ter melhorado um pouquinho, a situação ter ficado pior. Oh, meu Deus! Eu não sei se você consegue entender o nível de aflição dessa mulher, o nível de angústia dessa mulher, porque alguns de nós lutamos com a mesma coisa, uma semana já estamos pedindo para morrer. Alguns de nós lutamos com a mesma situação, 1 mês, 6 meses, e a gente já está pedindo para morrer. E essa mulher por 12 anos, lutando, fazendo, investindo, colocando, buscando, e ao invés de melhorar um pouquinho, ficou pior. Você já tentou melhorar uma situação e acabou piorando ela? Você já tentou fazer alguma coisa para dar uma melhorada e na verdade os seus esforços foram em vão, porque o seu esforço ao invés de provocar uma melhora, o seu esforço provocou um retardo, uma piora? Será que eu estou falando com alguém hoje que tem lidado com situações que estão fora da sua habilidade de determinar o fim que você deseja? Sabe o que me encoraja essa mulher, irmã Neuza? É que depois de 12 anos, lutando sem sucesso, ela ainda nutria esperança. Meu Deus do céu. Você tem que ser uma pessoa, ou você tem uma fé doida, ou você é completamente sem juízo, para lutar a mesma luta contra o mesmo gigante por mais de uma década e tomar uma surra, e chegar no fim da história, levantar meio troncho assim, e dizer, quer saber uma coisa? Eu vou lá tocar nele porque eu vou ser curada. E essa mulher me ensina isso, é uma coisa muito linda. Por quê? Porque nutrir esperança quando a situação está boa é easy, é fácil. Como diz a minha terra, é mamão com açúcar, é melzinho na chupeta. Você nutrir esperança quando tem dinheiro na conta, quando os filhos estão saudáveis, o casamento está de vento em popa, quando a empresa está, o faturamento só está subindo e está tudo bem. Meu irmão, nutrir esperança nisso. Você chega na igreja falando em língua estranha de graça. Você chega na igreja no manto de Meneghébia, você chega na igreja rodopiando, fazendo um aviãozinho no estacionamento. Como é que é a unção do telefone, pastor Rony? Ministério do telefone. Isso aí depois do culto você pergunta para o pastor Rony o que é. Quem está me entendendo? Gente, por que eu estou com esse microfone na orelha ainda? Alô, alô, alô. Voltou ou não? Voltou não, né? Voltou? Maravilha. É porque eu gosto de ficar com a mão livre. Não me pergunta por quê, porque eu não estou fazendo nada com ela. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Essa mulher nutria a esperança. Sabe por que é lindo isso? Porque é o seguinte. Espírito Santo de Deus, me ajuda a passar isso com clareza. A gente vem desenvolvendo uma cultura que tenta nos proteger da decepção espiritual. E para nos proteger da decepção espiritual, o que a gente faz é, a gente deixa de esperar do Senhor coisas extraordinárias. A gente deixa de fazer orações impactantes. A gente se trava no momento de dizer, eu creio que Deus pode X, a gente não diz. A gente não verbaliza, a gente não apresenta essas coisas nas nossas orações. Por quê? Porque a gente tem medo de esperar do Senhor e Ele não fazer. Inconscientemente, nós estamos tentando proteger a Deus de nos decepcionar. Eu posso conversar com você um pouquinho, amém? O problema é que quem não espera coisas extraordinárias, nunca vê coisas extraordinárias. E a caminhada de fé é uma caminhada repleta
de conflitos. Porque a gente nem sempre entende por que Deus opta por não fazer algo, ainda que esperemos nele. E quando não conseguimos explicar, o que a gente faz é, a gente se trava de esperar Herol. E a gente se trava de esperar em todas as circunstâncias. Por quê? Porque temos medo de ser decepcionados. E essa mulher me mostra algo poderoso. Ela me mostra que, quando eu me exponho para a possibilidade de Deus não querer fazer, eu abro a porta para que Ele faça. Eu vou falar de novo, porque você precisa anotar essa frase. Quando eu me exponho à possibilidade de Deus não querer fazer, eu abro a porta para que Ele faça. E nós precisamos renovar a nossa esperança e a nossa expectativa no Senhor. Qual foi a última vez que você fez uma oração ao Senhor que, se alguém ouvisse, riria de você? Por isso que aquela mulher não falava para qualquer um. Ela dizia, a Bíblia não fala para quem que ela dizia. Ela dizia para si mesmo, para ela mesma. Ela estava falando consigo mesmo. Ela estava falando com ela mesma. A Bíblia nos dá um insight de uma conversa privada que ela estava tendo com ela mesma. Por quê? Porque não é qualquer um que pode ouvir a sua expectativa no Senhor e continuar te respeitando igual. Não é qualquer um que pode ouvir a sua expectativa no Senhor e não rir de você. Por quê? Porque a tua esperança deve alcançar coisas que aos olhos humanos são absurdas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Que eu escolhi a dedo quem eu trouxe para esse prédio aqui pela primeira vez? Você sabe por quê? A primeira vez que a gente veio aqui, eu não trouxe a igreja toda. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque você teria rido de mim. Teria ou não teria, Nídio? Você riu, Nídio? Eu ri. Eu ri de mim mesmo. É porque você não sabe o que está acontecendo ali atrás. Porque você não sabe o que está acontecendo ali atrás. Eu entrei aqui, esse lugar estava acabado esse lugar. Eu entrei aqui, eu pensei comigo mesmo. Você tem certeza que você crê nisso? Eu andei aqui dentro, não falei nada para ninguém. Eu conversei comigo mesmo. Conversei comigo mesmo. Eu tenho uma pergunta para você. O que você tem dito para si mesmo? Como têm sido as suas conversas consigo? O pastor Diego está encorajando psicose aqui na igreja, para você ficar falando sozinho. Não. Quais são as coisas que você tem nutrido no seu coração? Quais são as coisas que você diz a si mesmo a respeito dos seus filhos, do seu casamento, da sua empresa, da sua fé, da sua caminhada com o Senhor? Quais são as coisas que você diz para si mesmo a respeito dos gigantes contra os quais você tem lutado há 1, 2, 5, 10, 12 anos? Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que você diz para si mesmo importa. Meu Deus do céu.
Vira para 3 pessoas à sua volta aí e diga: o que você diz para si mesmo importa. Meu Deus do céu. Você não fez do jeito que eu pedi, não. Vira para a pessoa mais bonita do seu lado aí e fala aí: o que você diz para si mesmo importa. Aleluia. Vira para outra que você acha que está mais mal arrumadinha. Fala para ela também, diga aí: o que você diz para si mesmo importa. É importante, o que dizemos para nós mesmos importa. Meu irmão, Jesus, obrigado, Senhor. O que você diz para si mesmo pode ser o princípio de uma reviravolta que você experimentará. Se você tivesse entendido isso, sua reação seria outra. O que você diz para si mesmo pode ser o início de um rebuliço de Deus na sua vida. Tudo começou, Patrícia, com que aquela mulher tinha ousadia de falar para si mesma. Tudo começou ali, tudo começou no seu coração, quando ela determinou não desistir da sua esperança. Mas você já está lutando há 12 anos, mas você já viu terapeuta, você já conversou com um psicólogo, mas você já tentou, você já conversou com um professor deles, você já tentou, você já investiu, já mandou para a melhor escola, já não sei o que, mas você já tentou, já contratou funcionário, já despediu funcionário, você já tentou, você já conversou com um consultor financeiro, você já falou com um contador, mas você já tentou, você já foi para a igreja, já pediu oração, você foi no jejum, você foi na oração, você foi na vigília, você já tentou de tudo, e agora, quando você tentou de tudo, e não deu certo, o que você vai dizer para si mesmo? O que você vai dizer para si mesmo quando todos os seus recursos se esvaíram, quando tudo que você tinha para fazer já foi feito? O que você vai dizer para si mesmo? Se você está prestando atenção no fone que caiu ali, meu filho, você está muito atrasado com relação ao que Deus está fazendo neste lugar. Eu quero saber o que você tem dito para si mesmo. Porque Deus está levantando uma geração de pessoas que não tem medo de afirmar as coisas que Deus deseja fazer, de declarar uma realidade que esteja diferente daquilo que ela está vendo. Deus está chamando pessoas neste lugar que estão dispostas a crer com uma fé radical, louca, absurda, porque é nisso que Deus opera. Encosta em 3 pessoas à sua volta aí e diga o que você tem dito para si mesmo. Diga aí, o que é que você tem dito para si mesmo? O que é que você tem falado à noite dentro do seu quarto, quando a sua cabeça está repousada sobre o travesseiro? O que é que você tem dito para si mesmo? O que é que você tem dito para si mesmo quando você está dentro do carro sozinho, quando as pessoas parecem que não estão prestando atenção naquilo que você está dizendo ou pensando? O que você tem dito para si mesmo? Nos momentos de solidão, nos momentos onde não tem ninguém para te ajudar ou para te consolar, o que você tem dito para si mesmo? Meu Deus, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: a sua vitória começa com o que você diz para si mesmo, a sua derrota começa com o que você diz para si mesmo. Cuidado com o que você está falando no seu privado. Cuidado com o que você alimenta, cuidado com o que você explana, cuidado com o que você se lembra, cuidado com o que você alimenta o seu coração, cuidado! O que é que você tem dito para si mesmo? Quais são as afirmações que têm permeado o seu coração e o seu pensamento nos últimos 2, 3 anos? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Espírito de Deus está falando nesse lugar. Tudo começou, Carol, tudo começou quando aquela mulher decidiu dizer para si mesma as coisas certas. Júnior, o que o médico não dizia, ela disse. O que o terapeuta não dizia, ela mesma disse. O que a família não dizia, ela mesma disse. O que os discípulos de Jesus não diziam, ela mesma falou. O que os amigos não diziam, ela mesma afirmou. E à medida que ela dizia, ela tomava posse, nutria a esperança de que um dia
as vestes de Jesus estariam ao seu alcance. Oh, aleluia! Eu nem sempre, pastor Rony, posso fazer alguma coisa, mas eu vou declarar até que as vestes de Jesus estejam ao meu alcance. Oh, eu vou profetizar até que as vestes de Jesus estejam ao meu alcance. Não pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia as vestes de Jesus estarão ao meu alcance. Você sabe por quê? É porque eu não vou parar de afirmar, eu não vou parar de declarar, eu não vou parar de crer, eu não vou parar de dizer, porque este é o tempo da minha visitação. Oh, eu quero dizer para quem está esperando já há muito tempo, as vestes de Jesus estão ao seu alcance. Oh, as vestes de Jesus. Necai soube edecai, nebasubio nekiarababa sabacai. Meu Deus, meu Deus. Ei, se coloque em pé, encoste em quem está à sua volta e diga: as vestes de Jesus estão ao seu alcance. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. As vestes de Jesus, as vestes de Jesus estão ao seu alcance. As vestes de Jesus estão ao seu alcance. As vestes de Jesus estão ao seu alcance. Meu Deus, Jesus. Eita, eu tenho mais 4 minutos, senta rapidinho, senta. 4 minutos, aleluia, aleluia. Meu Deus, quem está sendo visitado pelo Senhor aí, diga: fala comigo, Jesus. Tudo começou com uma decisão de nutrir a esperança. Meu Deus do céu. Eita, Jesus. E sabe o que é lindo a respeito dessa mulher? Ouça isso, porque essa daqui me tirou do meu eixo hoje. Essa me tirou do meu eixo. Quando o Espírito Santo de Deus me disse isso, eu tive que dar uma paradinha. Sabe quando você dá uma respirada? Meu Deus. Porque o diferencial dessa mulher era o seu desejo de experimentar algo extraordinário. Sabe qual é o erro que a gente comete? A gente comete o erro de achar que o nosso diferencial é a nossa necessidade. Não foi a necessidade dela que extraiu virtude de Jesus. Foi a sua sede. Foi o seu desejo. Não foi a necessidade. Ou você acha que ela foi a única pessoa necessitada que encostou em Jesus? A Bíblia diz, os discípulos de Jesus disseram que a multidão toda o comprimia. Não tinha ninguém ali na multidão que estava com pelo menos uma dor de dente? Ninguém ali tinha necessidade? O diferencial daquela mulher não era a necessidade, Rodrigo. O diferencial daquela mulher era o seu anseio. Pastor Diego, o que você está dizendo? Vou desenhar para você, preocupa não. Não adianta você entrar aqui com necessidade e sem anseio. O anseio é importante. Quer ver como é que é? Quer ver? Não? Amém. Então vamos agradecer ao Senhor. Você quer ver como é que é importante? Olha, coloca para mim, fazendo favor. Coloca em João, capítulo 5, versículo 5. João, capítulo 5, versículo 5. Olha como que o anseio importa. Olha só. Achava-se ali um homem. Aonde? Ali aonde? Pois é, Jesus foi visitar um tanque de Betesda. O tanque de Betesda era uma espécie de piscina externa que ficava e tinham 5 alpendres, 5 pavilhões. E tinha uma crença na época que vinha um anjo, agitava as águas de tempo em tempo. Os estudiosos acreditam que seja uma vez por ano, mas não se sabe ao certo. O anjo vinha, agitava as águas de tempo em tempo, e quem quer que entrasse na água
enquanto o anjo agitava a água, era curado. Jesus foi nesse lugar e tinha doente por toda parte. Doentes, enfermos, a Bíblia diz que tinham cegos, coxos, paralíticos, tinha gente por toda parte, esperando que a água fosse agitada. Aí a Bíblia diz que ele chegou e diz assim, achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. 38 anos ele estava enfermo. Aí o que você acha que Jesus fez? Vamos ver, né? Vamos ver, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar são? Ué, Jesus, 38 anos, Jesus. Se fosse versão super hiper atualizada com nota de estudo do pastor Diego, a resposta do cara estaria traduzida de forma muito coerente. Estaria traduzida de acordo com os termos hebraicos. Estaria traduzida assim, Jesus, de boa. Sério, Jesus? Tem 38 anos que eu estou aqui, esperando o tal do anjo mexer a água aí. Toda vez que eu tento entrar, entra alguém antes de mim, recebe e pega o meu milagre. O senhor acha que eu estou fazendo o que aqui? Por que será que Jesus perguntou se ele queria ser curado? Porque o anseio é importante. A sua necessidade pode não extrair muita coisa de Jesus, mas o seu anseio extrai até eu acho que Deus está trabalhando nos nossos corações. A prática que temos a tendência de adotar. De vir à igreja simplesmente porque é domingo. Eu sei que você veio. Você passou seu perfume, passou sua roupa, está todo bonitão. Toda arrumadona, passou maquiagem, colocou aqueles negócios no olho que não entendo porquê. Eu estou vendo, passou chapinha, eu estou vendo, dá para ver que é chapinha, dá para ver. Dá para ver. Arrumou o cabelo, para alguns é mais fácil do que outros, né, Rodrigo? Arrumou o cabelo, passou aquele negócio na unha, aquele negócio grosso, aquele gel na unha. Pintou de pantera cor-de-rosa. Ou de marca-texto, que o Rodrigo veio de marca-texto, semana passada. Mas você fez tudo isso, qual a finalidade? Ah, pastor, eu fui porque é domingo, né? Domingo tem que ir na igreja, né? Será que você está aqui hoje porque o seu senso de obrigação te trouxe ou o seu anseio era tão intenso que você não conseguia ficar quieto dentro de casa, sabendo que a palavra do Senhor está fluindo neste lugar, nesta manhã? O que você tem dito para si mesmo? O que você disse para você mesmo hoje de manhã, quando você levantou naquela cama quentinha, abençoada, e você levantou, teve que jogar água fria no para poder acordar, e fazer café, e você... O que você estava dizendo para si mesmo? Eu vou, porque se eu não for, o pastor Diego vai falar de mim, e não sei o que lá. Eu vou, porque senão, eu vou para ver o fulano de tal voltou de viagem, eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou, porque eu sei que hoje pode ser
meu dia, eu vou porque as vestes de Jesus estarão ao meu alcance. O que você veio fazer aqui hoje? Eu pergunto para você, qual é o anseio que lateja no seu coração? Porque necessidade eu sei que todos têm. A minha pergunta é, tem anseio aí? Tem anseio? Porque o anseio daquela mulher, o desejo, meu Deus do céu, a vontade, a sede dela era tão grande que no meio da consulta de Jairo, ela entrou, quer saber de uma coisa, eu vou esperar não, as vestes de Jesus estão ao meu alcance, então, pá, pimba, vem cá que é meu, eu não largo até que o Senhor me abençoe. É o que as pessoas não conseguem compreender a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado por violência. E nós temos hoje muitas pessoas que estão preocupados demais com coisas que não são importantes. Eu fico pensando o que aconteceria se a igreja fosse cheia de pessoas com uma sede incontrolável. Porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste. Ele não resiste o coração rendido do povo de Deus. A grande verdade é que, às vezes, a gente se acostuma com o que estamos vivendo. E o nosso medo de nos decepcionar com o Senhor nos impede de nutrir nos nossos corações o anseio de que Ele faça algo além. O que você tem dito para si mesmo? Se coloca em pé, eu já terminei. O que você tem dito para si mesmo? O que você tem nutrido no seu coração? Eu quero abrir o altar do Senhor, não para quem tem necessidade. Necessidade eu sei que todo mundo tem. Eu tenho as minhas, você tem as suas. O irmão que está do seu lado tem as dele, as dela também. Eu quero abrir o altar do Senhor para quem tem anseio. Porque quem tem apenas necessidade não estica a mão quando as vestes de Jesus estão ao seu alcance. Se você está apenas esperando, espere no Senhor, não tem nada errado com isso. Agora, quem tem anseio, faz com que a agenda de Deus sofra alterações. Sabe o que é interessante? Bem baixinho, por favor. Eu quero só te mostrar isso. Isso eu não falei no primeiro culto. Isso aqui é só para você. Vira para quem está do seu lado e diga, é com você que ele está falando. Versículo 25. Coloca na tela para mim, por favor. Versículo 25. Versículo 25. Tendo Jesus, não, versículo 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Diga comigo, certa mulher. Diga mais uma vez, diga certa mulher. Diga mais forte, diga certa mulher. Certa mulher. O texto começa identificando ela como certa mulher. Sabe como é que o texto acaba? Versículo 34. Sabe como é que o texto acaba? Ela gradua de certa mulher para
o texto começa apresentando ela como certa mulher, mas a sede dela era tão grande. A sede dela era tão grande que ela é elevada de certa mulher para filha. E tem pessoas aqui hoje que precisam ouvir essa palavra. O mundo não conhece o seu nome, os seus amigos e parentes não se lembram da sua história, as pessoas à sua volta se importam um pouco com o que você está atravessando. Você é só certa mulher, certo homem, mas hoje você sai deste lugar como filho. Hoje você sai deste lugar como filha. Meu Deus do céu. Se você deseja, eu quero fazer Jesus, eu libero uma palavra profética neste lugar nessa manhã. Eu declaro que as vestes de Jesus estão ao seu alcance. E eu quero abrir o altar do Senhor para que, se você desejar, que você toque nele. Basta um toque. Apenas um toque. Apenas um toque no Senhor. Se você deseja receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Peço que os ministros se posicionem aqui para ministrar sobre o povo de Deus. Sai do seu lugar, vem à frente. Vem à frente, vem à frente. Não apenas quem tem necessidade. Se tudo que você tem é necessidade, não precisa. Mas se você tem anseio, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Se posiciona aqui, vem bem para frente. Se posiciona aqui no altar do Senhor. Este é o momento de tocar em Jesus. Todos se posicionem por aqui. Pode vir por aqui, pode vir para cá. Enche o altar do Senhor, enche o altar do Senhor. Os ministros vão até você, vão ministrar até você. Em nome de Jesus. Este é um dia, meu Deus do céu, existem anônimos que estão sendo graduados ao estado de filho neste momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é tempo do povo de Deus se posicionar como quem crê. As vestes de Jesus estão ao seu alcance. As vestes de Jesus estão ao seu alcance.